Olá! Você sabia que o Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos no mundo? Muito foi falado sobre o assunto nas últimas semanas, depois que o apresentador Fausto Silva precisou de um transplante cardíaco pelo SUS. Mas você sabe a diferença entre um transplante feito pelo SUS ou pela rede privada? Eu sou Ellen Batista e você está ouvindo o Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com o professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristiano Xavier Lima. Olá, professor! Muito obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, quando é necessário fazer um transplante de órgão ou tecido? De um modo específico, é quando há um órgão disponível para uma pessoa que necessariamente o tratamento dela passa pela substituição de algum órgão que está com a sua função deprimida ou gravemente de forma aguda ou gravemente comprometido de forma crônica, em que não há mais recuperação. No primeiro exemplo, de forma aguda, é quando as expectativas com os tratamentos clínicos, o tratamento clínico que a gente tem disponível, ele não oferece uma chance de sobrevivência ao que está afetando a saúde da pessoa de modo, algumas semanas, dias, assim. Mesmo que isso no longo prazo possa melhorar, a gente sabe que o melhor tratamento clínico possível, às vezes, é menor do que a expectativa da melhora com um transplante. No segundo exemplo, que são as doenças crônicas, é quando o órgão ele já está de tal forma comprometido que aí já não há nenhuma expectativa mesmo de melhora nesse órgão, nem a curto nem a longo prazo. E nesse caso, somente a substituição desse órgão pode melhorar a qualidade e a quantidade de vida do paciente. E quais órgãos são transplantados atualmente? Depende, né? A gente tem dois específicos formas de doação. A gente tem doação de pessoas vivas, que a gente pode doar para um parente, um rim. A própria doação de sangue, né? Não é de um órgão, é de um tecido, mas a gente pode fazer a doação de sangue de um vivo para outra pessoa, até que nem é relacionado. Mas não tem uma regra de quais órgãos que podem. Alguns órgãos, logicamente, é fácil compreendermos, como um coração, não tem forma, hoje em dia, de um ser humano vivo doar para outro ser humano vivo, porque é um órgão único. Mas órgãos que têm ou tamanho muito grande, em que a gente pode pegar parte de órgãos e doar, como no caso do fígado, ou órgãos duplos, como o melhor exemplo, o transplante do rim, uma pessoa pode ainda, doando um órgão, ainda ter sua qualidade de vida em nada afetada e poder ajudar uma outra pessoa. Professor, no caso do Faustão, foi muito discutido sobre ele ter dinheiro para se tratar na rede privada e mesmo assim ter entrado para a lista de transplantes do SUS. Qual a diferença entre um transplante feito pelo sistema público ou privado? Não há qualquer diferença hoje no procedimento, na lista, na forma que se trata entre um paciente do SUS e outras formas são feitas no nosso sistema de saúde, seja ela privada ou através da saúde suplementar. A única coisa que varia são efetivamente o pagador dessa situação. Então, a gente vê aquele paciente que é o privado, ele vai arcar totalmente com as despesas hospitalares e as despesas de honorários e, enfim, tudo que é envolvido no transplante. Mas a diferença ela é puramente do órgão pagador. Não há qualquer diferença entre um doador de órgão em morte encefálica, o que define para qual órgão é doado para quem é uma lista única que ali não existe qualquer menção em relação ao tipo de pagador dessa doença. Então, é indistinto. É o nome do paciente pelo CPF dele que é inscrito, é dado para ele um número de inscrição numa fila única. Isso não depende de qual tipo de financiamento que ele tem para ser feito esse transplante, seja um transplante público ou privado. E falando nisso, qual a importância de celebridades nessa conscientização sobre as doações? Eu acho muito importante a questão, em todos os momentos em que no Brasil se discute alguma pessoa bem famosa ou alguém que tem um poder de alcance muito grande na nossa população, seja ele como doador, o impacto é sempre muito positivo. A gente vê várias experiências de cantores, de personalidades brasileiras, em que quando entram em morte cefálica, suas famílias e eles mesmos fazem esse ato de bondade. Isso é um grande exemplo para a população.
nos preocupa bastante quando a situação com receptores ela levanta certos debates, porque pode haver, às vezes, o pensamento na sociedade que quando uma pessoa exposta na mídia ela é transplantada, fica sempre se perguntando se houve algum privilégio para ele. Isso nos preocupa muito porque o Sistema Nacional de Transplante é algo novo no Brasil, mas devido a isso ele é bem maduro apesar disso. A legislação é muito rígida e as pessoas envolvidas, as equipes envolvidas no transplante de órgãos, isso não é uma questão ética que a gente imagina que a gente precisa ter isso na nossa sociedade. É um sistema muito bem regulado e são equipes que são muito comprometidas com a ética. Entendi. Bom, setembro é o mês de incentivo à doação de órgãos. E falando sobre isso, quem pode se tornar um doador? Todas as pessoas podem ser doadores de órgãos, desde que eles tenham uma boa saúde. E a possibilidade de uma pessoa em morte cefálica ser doador de órgão não é uma decisão própria da pessoa, é um sentimento e uma posição que ele dá para a sua própria família. A decisão pela doação de um órgão, ele deve ser feita após a morte encefálica da pessoa e pelo seu familiar mais próximo, pela sua família. Então, por mais que uma pessoa queira determinar que ele vai ser doador de órgão, efetivamente na legislação brasileira, ele pode expressar essa vontade dele, mas do ponto de vista legal isso tem que ser documentado pelo parente que autoriza essa doação de um órgão quando ele ocorrer a morte cefálica. Sobre transplantes e doação de órgãos, falamos muito sobre morte encefálica. O senhor poderia explicar o que significa esse termo? A definição de morte encefálica é quando se reconhece que as células, os nossos neurônios que compõem o nosso cérebro, o órgão cérebro, o sistema nervoso central, ele, seja por privação de sangue, seja por outros motivos, essas células morreram. Então, essas células elas não se regeneram. São células que, uma vez que elas morrem, e pode ser uma parte do cérebro grande ou o cérebro como inteiro, não há recuperação, não há chance de recuperação nenhuma cerebral da pessoa. Então, na verdade, a morte encefálica porque é a morte do cérebro. O coração da pessoa ainda está com as células vivas, o rim está com as células vivas, mas o cérebro não tem mais nenhuma célula viva e os exames que são feitos, além dos testes clínicos, são feitos exames complementares que detectam que as células do cérebro estão mortas e não há nenhuma possibilidade de novas células surgirem ali. Então, neste momento, detecta-se que o cérebro já entrou em total morte, mas os outros órgãos, estando vivos e com boa função, eles podem ser utilizados em outra pessoa. Professor, que tipo de suporte um hospital precisa ter para ser capacitado para realizar transplantes? A habilitação de uma equipe e de um hospital junto ao Sistema Nacional de Transplante, ela é altamente regulada e centralizada realmente no Sistema Nacional de Transplante. Então, são feitas auditorias, existem publicações e normas de formação médica e de equipamentos específicos para cada modalidade de transplante. Então, uma equipe que vai fazer um transplante de coração, espera-se que ali tenha um grupo de profissionais, e não só médicos, mas não médicos também, como enfermagem, fisioterapeutas, nutrólogos, nutricionistas. São pessoas que trabalham, anestesiologistas, e que trabalham especificamente com o coração. Na hora que ser feito o mesmo hospital queira fazer um transplante, uma equipe de transplante de fígado, ele tem que ter outros tipos de especialidades e de formações profissionais. E equipamentos também, porque cada tipo de transplante de órgão ele requer uma certa estrutura específica para aquela especialidade daquele transplante. E isso é tratado de forma isolada. Não necessariamente o hospital se cadastra para fazer transplantes. Não, ele se cadastra para fazer transplante, mas de qual órgão? De qual modalidade? Ele está incluído isso no SUS, ele é de saúde suplementar, então é algo que é muito bem regulado pelo Sistema Nacional de Transplante e o Ministério da Saúde como um todo. As pessoas que doam órgãos em vida podem ter algum problema de saúde relacionado a isso no futuro? Não. É justamente para isso que aquelas que doam em vida são feitos diversos exames dele. O risco dele da doação de órgão não diminui o risco das doenças, como todos nós estamos comprometidos. Um doador de órgão do rim, ele não está protegido para sempre de ter uma doença renal. Mas ele está certamente computado que se ele tiver uma doença renal, não foi por causa do transplante dele que ele foi prejudicado. Então, sempre num doador de vivo,
Ele tem que ter esse tipo de função do órgão absolutamente perfeito e ele não ter doenças familiares que possam se manifestar numa fase posterior da vida dele que a gente não conseguiu prever isso. De uma forma geral, então, nenhum paciente que doa um órgão em vida, ele vai ter prejuízos nisso para sempre. Evidentemente, isso não é zero. Existem as complicações do próprio procedimento, mas não especificamente porque ele doou, foram complicações inerentes aos riscos que a gente está envolvido. Mas, deste modo, eles são pesados, né? Então, esse é o motivo que as pessoas menores de idade, as pessoas que não têm decisão própria da vida dela, ou os idosos já têm o órgão comprometido. Então, é uma dupla. A gente não pode, na tentativa de melhorar uma pessoa, a gente trazer problema para outra pessoa. E isso já está muito bem fundamentado na medicina e na ciência no mundo inteiro. E quem recebe pode ter alguma complicação? O órgão transplantado logicamente, igual uma transfusão de sangue, existem alguns tipos de situações que a gente conhece que são adversas. Um sangue estocado por muito tempo, ele pode causar umas reações inflamatórias. O transplante de órgãos também, ele pode carregar coisas que são conhecidas, mas a gente tem o desconhecido. A ciência hoje evoluiu muito e o transplante de órgãos é um procedimento seguro para a saúde. E, principalmente, ele é indicado para situações de vida que a única forma que tem do paciente ter uma expectativa melhor ou maior de vida é o transplante. Então, quando a gente pesa um baixo risco que esse órgão pode carregar, são feitos exames para ver se esse órgão tem não só uma qualidade, mas que ele não está carregando com ele uma nova doença que o doente não tinha, né? O paciente não tinha antes. Mas, realmente, do ponto de vista médico, isso nunca é zero. Mas o benefício é inúmeras vezes, dezenas de vezes, melhor do que os pequenos riscos que existem. E eles são riscos controlados, regulados e acompanhados pelo Ministério da Saúde. O SUS coordena os transplantes através do SNT, o Sistema Nacional de Transplantes. Como ele funciona, professor? O Sistema Nacional de Transplante, ele faz parte do Ministério da Saúde e ele é o órgão legal e que regula e acompanha todo o processo de doação de órgãos e de receptor de órgãos. Então, ele controla a lista nacional, é uma lista única, em que cada pessoa ela é cadastrada com um único número do Brasil. Logicamente, ela é regionalizada, né? Dependendo daqueles pacientes que entram numa lista no sul do Brasil, é a mesma lista que faz para o norte, mas a gente sabe que diversas situações elas não necessitam de uma nacionalização, ele não está inscrito nos dois lugares ao mesmo tempo, porque existem alguns órgãos que, por questões fisiológicas, eles precisam ser transplantados num curto espaço de tempo. Então, o Brasil, como sendo um país continental, a gente não pode ser menosprezado essas distâncias e, de certo modo, isso regionaliza o transplante. Mas quem coordena o sistema como um todo, seja quando tem uma morte cefálica, para que esse paciente vá para que receptor que quais os receptores que estão em fila, se a coisa está indo de um certo modo adequado, não está indo adequado, realmente. Quem regula isso é o Sistema Nacional de Transplante, denominado, a abreviatura dele de SNT. Professor, e sobre o futuro dos transplantes? Quais são as expectativas da comunidade científica em relação a isso? Se fosse a gente imaginar do ponto de vista, nós como seres humanos, é que a gente alcançasse a cura das doenças todas que impeçam a progressão para a falência orgânica, né, de algum órgão nosso. Então, a gente tem a expectativa que possa ser diminuída a necessidade de transplantes como uma única solução, que novas formas de terapia possam surgir. O transplante de órgãos ou tecidos de animais para seres humanos, denominados xenoenxertos ou xenotransplantes, ele é algo alcançável. É algo que a gente, inclusive, já realiza isso há vários anos. As válvulas cardíacas são um exemplo muito comum na nossa vida, que durante muitos anos a gente usou as válvulas de suínos na substituição de válvulas no coração humano. As pesquisas hoje elas caminham muito nessa direção, que a gente pudesse ter correspondência do nosso órgão num outro ser, num animal. Nesses casos, atualmente, os transplantes são feitos a partir de quais animais? Esses transplantes,
assim, de tecidos, eles são feitos, tem bovinos, tem suínos principalmente. Mas basicamente os modelos hoje em órgãos são os modelos suínos, são suínos com algumas alterações genéticas que os fazem ser aceitos pelo sistema imune do ser humano. Agradeço novamente a participação do professor Cristiano Xavier Lima. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 31 98576 0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Ellen Batista, informação é saúde e até a próxima!